Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com você? Estamos aí iniciando mais uma vez o nosso estudo com o nosso querido e amigo reverendo Davidson sobre vitória nos desafios da vida, certo? O reloginho acabou de virar, são 7 horas da manhã, e aí eu estou aqui só fazendo pequenos ajustes, liberando mais o link para outras pessoas. E aí, mas eu quero iniciar, né, nessa manhã orando, e logo depois da oração nós vamos convidar aí nosso querido amigo reverendo Davidson para que esteja aí conosco nesse momento de estudo, vitórias nos desafios da vida. Deixa eu só terminar aqui para poder compartilhar com os amados irmãos. Vamos orar então, já temos algumas pessoas aí que se achegaram até nós, a Eliane Meireles, bom dia, tudo bem contigo, Eliane? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Vamos orar e logo depois nós vamos proceder, tá bom? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, tem nos fortalecido e tem nos sustentado. Obrigado porque aqui em Aracruz o dia amanheceu nublado, fechado, mas
Ouvimos o canto dos passarinhos. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação que temos em Ti. Queremos entregar esse momento em que estaremos juntos, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Queremos entregar a vida do pastor Davidson. Senhor, usa o Teu servo com sabedoria, com graça, com unção. Que o Senhor fale a ele e fale através dele aos nossos corações, que saiamos daqui fortalecidos na fé em Ti, que saiamos aqui cada vez mais esperançosos em Ti e que o Senhor nos ajude dando coragem para continuar avançando a despeito das lutas. Obrigado pelos irmãos que já se conectam a nós. Eu suplico a Ti, abençoa cada um deles, sustenta cada um deles, fortalece a vida de cada um deles. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Marcelo Matos, que também está conosco. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Deixa eu chamar aqui o nosso querido amigo, pastor Davidson. Bom dia, pastor Davidson. Bom dia, pastor Aderson. Shalom a todos. Deus nos abençoe mais um dia. Amém. Tudo jóia, pastor Davidson? Graças a Deus, tudo bem, pastor Aderson. A gente está labutando aí na obra de Deus, né? Fazendo a obra do Senhor. Joia. Queridos, pastor Davidson, ele vai começar, mas antes de começar, ele tem alguns recados para dar aí para vocês, hein? Quais são os recados, meu amigo? Opa, vamos aqui, ó. Temos aqui o livro Vitória nos Desafios da Vida, é o livro base de nossos estudos aqui nessa série. O que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória, tá? Nesse livro aqui, eu trato, como você tem visto, né, na nossa série, eu trato de princípios bíblicos para que você realmente tenha vitória em tudo que você faz, tá bom? Então, esse livro aqui é a base, você pode adquiri-lo pelo meu WhatsApp 021, aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. 998-58-5402. E você consegue adquirir esse livro aqui, que tem sido a base, né? Nos comentários, é claro que a base realmente é a Bíblia, mas são princípios bíblicos para você ser vitorioso. Seja vitória financeira, seja vitória na saúde, vitória na vida familiar, enfim, seja qual área for, os princípios são os mesmos. E você pode ser muito abençoado, né, com essa leitura aqui, que é o conteúdo do que temos aplicado aqui em nossas lives, tá bom? Tem também esse livro aqui, ó, Guardadas pelo Amor, é um livro específico para mulheres. Ele fala sobre a inexpugnável proteção divina. E algumas pessoas perguntam, o que significa inexpugnável, né? É intransponível, ou seja, uma proteção que ninguém consegue furar, entendeu? Uma proteção perfeita e total. Então, Guardadas pelo Amor é um livro para mulheres. Eu falo ao coração delas, não é um livro técnico, é um livro muito pessoal e particular para mulheres, tá? Então, você, irmã, que tem interesse nesse assunto também, é só fazer contato. E, é claro, os nossos grandes lançamentos, né? Os dois irmãos aqui que só andam de mãos dadas, né? Nossos irmãos aqui. Temos aqui o lançamento do mês, Proteção Divina, no Curso da Vida, comentário exegético totalmente baseado no Salmo 91. Olha aqui, né? Como é que o livro é grosso, ele é bonito, tá grosso, ele tá com conteúdo muito bom também. Não basta só você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. A Bíblia aberta simplesmente não vai proteger a sua vida. Mas você precisa conhecer os detalhes do Salmo 91 e conhecer também o autor do Salmo, entendeu? O autor do Salmo, que no caso é Moisés, mas também conhecer o Deus que protege, que inspirou Moisés a escrever o Salmo 91, tá? Então, aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, totalmente baseado no Salmo 91, e o livro que você já conhece, né? Revelações Originais do Salmo 23, é a mesma pegada, os dois livros aqui, trabalham cada um o seu próprio salmo, capítulo por versículo por versículo, palavra por palavra, tá bom? São os comentários mais abrangentes desses dois salmos em língua portuguesa, feita por mim, um brasileiro,
não é? Então aqui você não vai ver tradução de americanos, você vai ver um trabalho intelectual totalmente baseado na língua hebraica original, feita por um brasileiro, tá ok? Então você pode fazer contato, mais uma vez, pelo meu WhatsApp, para qualquer um desses livros aqui, né? Você pode fazer contato pelo WhatsApp 021, aqui do Rio de Janeiro, 998-58-5402, tá bom? Joia, joia, joia. Se você ainda não adquiriu o seu, olha, não perca a oportunidade, hein? Não perca a oportunidade. Faça contato aí com o pastor Davidson. Já vou te dar uma dica, hashtag fica a dica. Eu ouço aí um burburinho de que parece que algumas pessoas devem vir me visitar nos próximos meses. Se assim acontecer, minha sugestão é já faça contato, já reserve já a sua literatura aí com o pastor Davidson, que aí eu vejo, confirmando, essas pessoas podem trazer. Aí depois, você que é aqui do Espírito Santo, olha, na reunião da Arca, nós podemos contratar para poder te entregar esse livro, tá bom? Pastor Davidson, o tempo agora é todo seu, todinho seu, tá bom? Amém. Muito bem, querido. Você já percebe aqui que estamos no capítulo 8, né, do nosso livro Vitória nos Desafios da Vida. Já estamos chegando, né, nas partes finais do nosso livro. E nesse capítulo 8 aqui, nós vamos trabalhar a intercessão do Espírito. E sempre lembrando também a você que você pode ter o PDF gratuitamente com o resumo do livro inteiro, capítulo por capítulo. Esse resumo que estamos trabalhando aqui, não é? Então, olha só, estamos na página 12 do resumo, no total de 16 páginas, né? Então, falta bem pouco para a gente terminar o resumo do nosso livro aqui, tá? Então, olha só, capítulo 8, a intercessão do Espírito, é o nosso tema de hoje. Nesse capítulo aqui, eu explico o trabalho intercessor do Espírito Santo, que geme por nós. Sim, a palavra que aparece na Bíblia é o verbo gemer, né? O Espírito Santo geme por nós e intercede junto ao Pai em favor dos cristãos. Então, vamos ver aqui alguns detalhes de como essa intercessão acontece, tá? É um capítulo bem simples, mas abrangente, né, no seu significado espiritual. E o texto base é um versículo só, aqui, ó, Romanos 8, 26, que nós vamos abrir aqui na Bíblia, né? Então, estamos aqui com a Bíblia aberta, em Romanos 8, 26. É um texto muito conhecido e muito abençoador também, que Paulo escreveu aos cristãos que viviam em Roma, né? Aquela cidade pagã, o coração do império. Então, olha como ele disse aqui, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, olha que interessante esse versículo. Ele já começa e da mesma maneira também. Como assim, da mesma maneira também, né? Porque ele fala uma coisa antes, no versículo 25. Aqui a gente volta aqui um pouco, né? Aqui um pouco aqui, ó, alguns versículos lá para cima. Ele fala aqui, ó, nessa parte aqui, sobre os filhos de Deus, né? Então, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, é a primeira vez nesse trecho aqui que ele se refere ao Espírito Santo. E a gente tem esse dever, né, de mortificar os desejos da nossa carne, do nosso corpo, pela ação do Espírito, tá bom? Então, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Agora, o versículo 16, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, você percebe aqui que em todo esse trecho nós temos uma ajuda particular e muito própria do Espírito Santo,
muito presente na nossa vida, né? Como o próprio Senhor Jesus disse, né? Que ele partiria e nos deixaria o seu consolador, o seu advogado. Ele estaria permanentemente conosco. E, de fato, o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós permanentemente, tá? Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então você está percebendo aqui que é a nossa nova condição em Cristo, como não apenas criatura, mas filhos de Deus, e essa nossa posição também nos faz ter a ação do Espírito Santo na nossa vida, tá? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então ele fala que a natureza geme, e nós também gememos, e esse gemido aqui é aquele suspiro, né, de ansiedade, esperando, mas com ansiedade, que a redenção se aproxime, que aconteça de uma vez, né? O crente de verdade não está satisfeito do modo como o mundo funciona. O crente ele quer logo ser redimido e ver o reino de Deus implantado de modo completo e total nessa terra. Né? Por isso o gemido. O Espírito Santo também geme, né? Como a gente viu lá na frente. Mas nós gememos, a criação geme também, esperando a redenção. Porque em esperança fomos salvos, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Não é que fala, então, dessa esperança, essa esperança na expectativa, por isso o gemido, né? De que a redenção dos filhos de Deus aconteça logo. Aí agora vem o versículo 26. E agora você entende o porquê das palavras que Paulo emprega aqui nesse versículo, né? Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Então, da mesma maneira, aqui se refere a esse gemido, essa esperança com expectativa, tá? Essa esperança, bendita esperança, né, de expectativa pela redenção da humanidade, especialmente dos filhos de Deus. Então, dessa mesma maneira, dessa mesma esperança de expectativa, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Então, você tem aqui a palavra fraqueza. Aí a gente vai agora para o original em grego, tá? Fraqueza, ó. Em nossa fraqueza. Primeiro aqui, ó. Primeiro é o verbo assistir, né? Que em grego é sinantilampanomai. Olha que palavra grande, né? É sinantilampanomai. É um termo em grego, ele é bem extenso, né? Que significa trabalhar junto com alguém, lutar para obter algo juntamente com alguém, né? Ajudar a obter. Então, o Espírito Santo está lutando juntamente conosco contra a nossa natureza pecaminosa, corrompida pelo pecado, para fazer o quê? Para que a gente possa, então, saber orar. Sim, para que você ore, você precisa da ação do Espírito Santo, da assistência do Espírito Santo para que você ore de modo correto. Ora, se existe um modo correto para orar, a tal ponto que você precisa da assistência do Espírito Santo, quer dizer que também existe um modo errado. E por causa da nossa natureza pecaminosa e caída, é mais fácil a gente errar até na oração do que a gente acertar e orar de modo que realmente tenha efeito na presença de Deus.
É por isso que o Espírito Santo age em nosso favor. Ele nos assiste. Ele trabalha junto conosco para que a gente possa alcançar a vitória que a gente precisa em oração. Veja só que interessante, né? Por mais que a gente ore e a gente aprenda a orar com o exercício da oração, a gente sempre vai precisar da assistência total do Espírito Santo que luta juntamente conosco contra a nossa natureza errada, para nos fazer ter mais sucesso também em nossas próprias orações para com Deus. Né? Veja que conceito interessante que Paulo está trazendo aqui nesse versículo aqui da palavra. Né? Então, ele nos ajuda, ele nos assiste, trabalha junto conosco. Por quê? Porque a gente é fraco. Olha só, a palavra fraco em grego é asteneia, tá vendo? Ele é uma palavra um pouco mais fácil, né? Asteneia, que significa falta de força, fraqueza, debilidade. E aqui é uma referência direta à fraqueza corporal mesmo, né? Mas não apenas a fraqueza corporal, mas também você tem aqui na parte 1b, né? Que já é um significado mais alegórico, que é a fraqueza na alma. Então, falta de força e capacidade requerida para entender alguma coisa, para fazer alguma coisa grande e gloriosa, né? Então, aqui tanto é a fraqueza física, como aqui a gente precisa da intercessão do Espírito em nosso favor, para que a gente possa fazer uma oração. Então, ali também se envolve a fraqueza emocional, fraqueza moral e fraqueza espiritual. Então, a nossa debilidade, a nossa fraqueza, que é decorrente do nosso corpo e da nossa natureza contaminada pelo pecado, essa fraqueza, então, faz com que a gente precise desesperadamente da assistência do Espírito Santo, até para nós fazermos uma oração, que parece ser um ato simples, né? Que o povo de Deus às vezes negligencia, mas a gente percebe aqui que em nossa fraqueza, o Espírito Santo entra e nos assiste em nossa necessidade, tá? Então, ele nos assiste porque ele também, o texto diz aqui, né? Ele também está gemendo, assim como nós estamos gemendo. Nós gememos para a nossa própria redenção, e o Espírito Santo, completamente ligado a nós, também geme, querendo a nossa redenção também, tá? Então, olha que conceito interessante, né? Eu acho que você não sabia disso quando você lia esse versículo antes de você analisar com mais calma e com mais detalhe o versículo, né? Então, por que nós temos fraqueza e por que ele nos assiste? Porque não sabemos orar como convém. A palavra aqui, ó, convém, né? Aqui se refere a Deus, né? Mas aqui, ó, é kato, tá bom? Em grego, kato, que significa de acordo com, ou como, não é? E depois a palavra convém, que aparece aqui, a palavra tem, né? Que significa a necessidade ou como é necessário, que é o correto e o próprio, né? Então, nós não sabemos orar de maneira que seja adequada para que Deus nos ouça. Por quê? Por causa da fraqueza. E a fraqueza que é decorrente do quê? Da nossa natureza corrompida e pecaminosa pelo pecado. Tá? Então, o Espírito Santo nos assiste porque somos fracos, e nós somos fracos como que a gente percebe a nossa fraqueza. Porque nem fazer uma simples oração que convenha, que seja adequada para Deus nos ouvir, nem isso a gente consegue fazer sozinho. A gente precisa da ação do Espírito Santo para que a gente possa orar de modo que alcance o coração de Deus, que trabalhe no coração de Deus, a ponto dele se mover a nosso favor. Não é? Mas o mesmo Espírito, a palavra grega para Espírito aqui, né, que aparece ali, é pneuma, tá? Pneuma aqui é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo, coigual, coeterno com o Pai e também com o Filho, né? Que é um conceito doutrinário que nós temos da Trindade. E algumas vezes mencionando de um modo que enfatiza a sua personalidade
e o caráter, né, que é o Santo Espírito aqui. Então, esse Espírito Santo, que é o próprio Deus trabalhando dentro de nós, tá? Ele intercede. Olha só, a palavra grega é hiperentugicano, não é? Uperentugicano. Veja também que palavra grande, né? Que significa interceder, simplesmente interceder por alguém. Quem intercede é alguém que está em condições de interceder. Não é qualquer um que pode interceder, portanto, a Deus. Para poder interceder a Deus, tem que ser alguém que esteja, tem que ser uma pessoa diferente do próprio Deus, do próprio Pai, né? Que tenha plenas condições de santidade, condições morais, pureza espiritual, para poder interceder em favor de alguém que é mais fraco, que não tem esse valor de pureza. Então, se eu intercedo por alguém, em favor de alguém, intercedo para o juiz, por exemplo, né? Se eu fosse um advogado, eu intercedo para o juiz em favor do meu cliente. O meu cliente está em falta com a justiça. Ele está devendo alguma coisa para a sociedade. Então, eu, como advogado dele, vou tentar trabalhar pela causa dele, ainda que ele seja culpado. Mas, como advogado, eu vou tentar, pelo menos, amenizar a pena que o meu cliente vai receber, ainda que eu tenha a plena convicção de que ele tenha cometido algum crime lá pelo qual ele está sendo julgado, né? E nessa relação aí do tribunal, o juiz é aquele que tem a função de bater o martelo e de julgar perante as leis do país, né? Então, o que acontece aqui? O que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo intercede por nós como esse advogado, o intercessor de cada um de nós. Nós somos a parte fraca, a parte que cometeu o crime, cometeu o erro. O Espírito Santo, portanto, intercede por nós perante o juiz de todos. Quem é o juiz aqui? Não é o diabo não é juiz. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, intercede a nosso favor perante o juiz supremo, que é a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai. Ele, portanto, julga o mundo inteiro, e às vezes, mesmo a gente que é crente, a gente perde a dimensão do que é o Deus juiz. Ele é o juiz perfeito. Ele é o juiz moralmente perfeito, completamente santo na sua perfeição, e tem toda a condição de nos julgar, todo o direito e toda a condição de nos julgar, porque nós estamos em falta perante as leis do próprio juiz. Então, como a gente está em falta, o juiz naturalmente estará nos condenando a todos, sem exceção. Aí entra a graça de Deus, aí entra a graça do juiz. Porque apesar de ser um juiz justo, e a justiça requer reparação de quem faltou, né, de quem é criminoso, o juiz, que realmente é justo como Deus é, ele exige da sua situação de justiça, ele exerce o seu ofício de juiz plenamente, de modo justo, de modo completo. Então, isso requer a equiparação de quem cometeu o crime. Portanto, ele precisa pagar pelo crime que ele cometeu, né? No caso, nós aqui, que usamos a parte fraca. Mas o que acontece? O Espírito Santo intercede a nosso favor. Então, Deus, em vez de colocar o peso da justiça, ele ameniza o peso da justiça por causa da ação do Espírito. E nesse ato de amenização, ele acontece pela graça de Deus, que vem a nosso favor devido à intercessão do Espírito. Então, veja só o que acontece no mundo espiritual quando você se propõe a fazer uma única e simples oração. Entendeu? Você move o céu quando você faz uma oração. O Espírito Santo intercede por você. Deus, o Pai, que é juiz, está também recebendo a intercessão do Espírito a seu favor, naquela oração específica que você fez. Veja que legal, né?
Então, o Espírito Santo está intercedendo. Por quê? Por nós, né? Claro. Sobremaneira. Tá? Ele intercede de modo complexo, né? De modo sobremaneira. Por quê? Porque ele faz gemidos. Olha só, o termo que usa é o mesmo que ele usou lá atrás. Quando fala que a gente geme na expectativa, né, da nossa redenção, a natureza também geme na expectativa dela própria também ser redimida e ser restaurada à sua condição do Éden antes do pecado. E esse era o plano de Deus lá no Éden, né? Ele criou o jardim para ser uma amostra grátis do que o próprio homem, sem pecado, recebendo a direção de Deus para poder fazer com todo o planeta Terra o que Deus havia feito naquele trajeto ali do Éden. Então, a Terra inteira seria o Éden. Em hebraico, Gan Eden, né, significa jardim das delícias, tudo aquilo que é gostoso, que é bom, que é prazeroso. É o Éden. A palavra Éden significa delícia, tá? Então, o jardim do Éden significa essa pequena amostra do que o homem, sem pecado, com o direcionamento de Deus, estaria cultivando e fazendo a terra inteira ser exatamente como era o jardim do Éden. Mas, infelizmente, o pecado aconteceu, nós caímos, e nessa queda também a criação, o planeta Terra também sente essas dores. Por isso que a Terra, nessa metáfora aqui que Paulo usa, a Terra geme, o Espírito Santo geme, e nós também gememos, aguardando a restauração de tudo para a glória de Deus, porque esse é o conceito de reino de Deus. O reino de Cristo, como Messias, é o reino de Deus instaurado na terra, e a partir de nós, como igreja de Israel, como povo de Deus, né, nós juntos com Israel, compondo esse povo de Deus, essa igreja, essa eclésia, a gente consegue, então, de fato, restaurar a terra à sua condição do Éden, como era o plano original, antes de Satanás levar o ser humano à queda e bagunçar tudo por aqui, né? Então, esses gemidos aqui, também o Espírito Santo dá. Por quê? Porque ele está plenamente ligado a nós. Então, essa ligação total do próprio Deus dentro de nós, essa ligação total também faz com que Deus, na pessoa do Espírito Santo, esteja também gemendo com expectativa para acontecer a nossa redenção final, tá? A palavra grega para gemidos aqui é stenagmos, tá? Stenagmos, que significa mesmo gemido ou suspiro, aquele suspiro, né, aquele ar puro que você puxa, e isso traz um pouco de alívio, né, a tensão da sua mente, a tensão emocional. É esse gemido que o Espírito Santo faz, também aguardando a nossa própria redenção, porque é o trabalho que ele faz, né, em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos faz, trabalha em nós para que sejamos mais parecidos com Cristo em nossa vida aqui na Terra, tá? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida.
Davidson Bignon, autor reconhecido, editor a contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon, editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então, esses gemidos, eles são o quê? Inexprimíveis. Aqui a palavra grega que aparece, alaletos, que significa inexprimível, que não pode ser expressado em palavras, ou seja, é impronunciável, você não consegue explicar como que acontece esse suspiro do próprio Espírito Santo dentro de nós. É uma comunicação visceral, digamos assim, né? Uma comunicação visceral do Espírito Santo com o próprio Pai, que é o juiz. É uma comunicação direta daquele que intercede por nós, de modo visceral, com o próprio Deus, que é o juiz de tudo, de todos. Então, esses gemidos, eles são inexprimíveis, você não pode exprimir. E aqui vem um detalhe engraçado até, né? Que eu já vi muitos cristãos, quando cantam aquele hino, né? Quero que valorize o que você tem, você é alguém. Aí, na parte, né, que o Espírito Santo intercede por nós, né? Aí canta com gemidos inexprimíveis. Eu já vi crente falando inexprimível. Ora, inexprimível é o que não pode exprimir. Apertar, não pode exprimir. Não é isso que o texto diz. Aqui é inexprimíveis com I. Por quê? Porque não dá para expressar em palavras o modo como o Espírito Santo intercede por nós, tá? Então, mais uma vez, eu vou ler aqui o versículo para a gente ir lá para o resumo do livro, né? E da mesma maneira, também o Espírito Santo intercede ajuda nossas fraquezas, porque nós sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tá? Como a gente acabou de ver. Agora estamos prontos para ver algumas lições práticas do que acabamos de ver aqui, de um modo bastante coeso e bastante abrangente também, né? De como é a ação do Espírito Santo quando fazemos uma única oração perante Deus, tá? Então, olha aqui, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Já vimos aqui o significado de gemido e também o significado de inexprimível, tá? Isso acontece porque pecamos e merecemos punição justa de Deus. E aqui vem um detalhe muito importante, tá? Por causa da nossa condição de estarmos completamente depravados, completamente destruídos em nossa vida espiritual, mortos espiritualmente, né? Portanto, sem vida, sem movimento, sem nenhum tipo de ação, completamente estagnados na nossa situação espiritual perante Deus. Então, isso acontece por quê? Porque pecamos e merecemos essa punição justa. Então, se Deus punisse a humanidade inteira e não enviasse Jesus para salvar ninguém, mesmo assim, Deus estaria sendo justo e nenhum outro ser, nenhum outro anjo, nenhum anjo poderia reclamar de injustiça da parte de Deus, porque ele foi duro demais com a humanidade. Não aconteceria isso. Porque essa punição que a humanidade inteira receberia, ela seria justa. Porque o Adão e Eva teve tudo a favor lá no Éden para que não pecassem. E mesmo assim eles erraram, pecaram e arrastaram a humanidade inteira com eles, porque eles eram os representantes gerais ou universais de toda a humanidade ali, daquela situação do Jardim do Éden. Tá? Cristo, pelo contrário, ele teve nas suas tentações, lá no deserto da Judéia, em todo o processo de tentação que ele recebeu pelo diabo, né, no começo do seu ministério, lá no deserto, e mesmo depois, ao longo da sua vida,
Ele também foi tentado. Claro que o diabo não ia perder a oportunidade de sempre tentar Jesus. Mas aqui, aquela série de tentações, né, que o diabo tentou apresentar a Jesus, elas foram registradas lá em Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação no deserto. Né? Bom, isso acontece, então, por causa da nossa natureza depravada, pecaminosa, completamente corrompida. Tá? E então, nós merecemos essa punição justa. Deus não seria injusto se punisse a humanidade inteira. Mas porque ele ama a humanidade, ele então age com graça além da justiça. A graça é um passo além da justiça que exigia reparação. Mas ele não podia negar a sua própria natureza justa. Como é que ele ia, então, dar a resposta necessária para a sua natureza justa, ao mesmo tempo em que trabalharia com graça em favor do ser humano, que, se você parar para pensar, a graça vai na contramão da justiça. Parecem ser duas forças opostas lutando dentro da natureza divina, porque são duas qualidades, ou na teologia, né? São dois atributos que Deus tem, a justiça e a graça. Como é que ele manifesta o amor pela graça? Cumprindo a justiça, mas trazendo a punição para ele próprio. Então, ele cumpre a justiça punindo o pecador, mas essa punição ele aplica a ele próprio na pessoa do Filho, de Jesus Cristo. Entende? E a graça que Cristo alcançou para nós, ela nos favorece, é o favor de Deus para nós. Isso faz, então, com que a justiça de Deus seja cumprida em Cristo e a graça de Deus seja cumprida em nós, nos livrando dessa punição justa que Deus faria para a humanidade inteira. Mas é claro que tem uma condição, não é? A condição é aquele que vai receber a graça de Deus pelo perdão total dos seus pecados e a condição de poder agradar a Deus, recebendo inclusive a intercessão do Espírito Santo em cada oração que fazemos, né? Tudo isso a gente só faz se estivermos em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é mais do que apenas você declarar isso. É mais do que você apenas lá, há 10, 20 anos atrás, você declarar que se converteu chorando, coisa e tal. Mas é muito mais do que isso. A sua vida em Cristo, ela precisa ser pautada no seu dia a dia, em sua vida de santificação. Não basta só você estar, portanto, apenas mencionando que você foi salvo, lembrando lá da sua experiência no passado com Jesus. É mais do que isso. Você vai lembrar com saudade do seu momento de conversão, do seu batismo, você vai celebrar isso também, mas você precisa hoje, no seu dia a dia, viver em santidade, de modo que agrade o Senhor. Para que você não seja, como também já expliquei aqui em aulas passadas, para que você não seja um ateu prático, que confessa que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Entendeu? Não seja um ateu prático, mas coloque em prática na sua vida pura e de santidade aquilo que o Senhor já tem falado a você. Tá? Então, o Espírito se angustia, né? Vimos aqui os gemidos aqui, traz essa ideia de angústia, né? Que é uma forma humana de expressar. Né? É o antropomorfismo, que é um jeito humano, né? De você atribuir uma ação ao próprio Deus. Então, o Espírito Santo, né, ele se angustia e sofre por nós, em nosso favor, que está completamente identificado conosco, devido à sua ação direta dentro de nós, né? Então, por que ele se angustia e sofre por nós, né? Para evitar que sejamos o quê? Punidos nessa ação justa de Deus, nessa punição total que Deus teria todo o direito de exercer sobre a humanidade inteira, sem poupar ninguém, tá?
Mas o Espírito Santo intercede por nós e, por graça, Deus nos livra dessa punição eterna. Então, o Espírito Santo harmoniza a mente de Deus com as nossas necessidades, como cristãos pecadores que nós, infelizmente, ainda somos. Então, a intercessão do Espírito Santo, ela é diária. Como já vimos aqui, ela acontece em cada oração que fazemos. Então, olha só, se você ora pouco, você move pouco um recurso valioso que você tem a seu próprio favor. Você move pouco o recurso celestial a seu favor. Se você ora bastante ao longo do seu dia, e você consegue também separar o tempo para ler a palavra de Deus, você está movendo o céu a seu próprio favor. Entende? Você tem um recurso poderosíssimo a seu favor, e por negligência, por preguiça, às vezes até por ateísmo prático, você acaba não movendo esse recurso valioso, poderosíssimo a seu favor. Entendeu? Então, ore mais vezes e conte com a ação do Espírito Santo, harmonizando a mente de Deus a seu favor, porque esse é o trabalho dele. O Espírito Santo é o seu amigo. Ele trabalha a seu favor perante Deus, o juiz de todos os homens. Tá? Desta forma, o Espírito garante que continuaremos salvos, apesar de nossos pecados. Sim, é o Espírito Santo que nos garante a segurança da salvação. Então, você foi salvo ontem e você permanece salvo hoje, porque o Espírito Santo garante, ele é o penhor que garante essa nossa condição nova que alcançamos em Cristo Jesus de sermos salvos e já completamente livres de qualquer condenação que Deus pudesse querer fazer sobre nós, tá? Só quando estamos em Cristo. Sem Jesus Cristo não há perdão de pecado, portanto não há a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Só quando estamos em Cristo, andando no nosso dia a dia conforme Cristo quer, isso requer esforço também de nossa parte, só assim é que contamos com a ação do Espírito Santo em nós, nos possibilitando, então, sermos fiéis a Deus e agradarmos a Ele também, tá? Por fim, devemos ser gratos por esse trabalho contínuo do Espírito Santo em nosso favor, né? Aqui é uma questão também muito importante, nos lembrarmos da intercessão dele a favor de nós, contarmos com essa intercessão em cada oração que fazemos e também sermos gratos a ele, ao próprio Pai, ao Cristo, né, pela obra de salvação, e ao Espírito Santo também, que trabalha a nosso favor, intercedendo por nós ao próprio Pai. Entendeu? Então, veja quantas lições valiosas e espirituais nós conseguimos tirar desse capítulo 8, né? A intercessão do Espírito, que hoje trabalhamos Romanos capítulo 8, versículo 26 também. Tá ok? Muito bem, pastor Aderson. Agora a palavra está contigo. Joia, 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 joia. Eu quero desde já dar bom dia para alguns irmãos que estão aí conosco. A Eliane Meireles está conosco, Deus abençoe seu dia. O Marcelo Matos também esteve aí conosco, não sei porque como ele trabalha dirigindo, não sei como é que tá, mas Deus abençoe o seu dia também. O Sérgio Monteiro também está conosco, Deus abençoe o seu dia. A nossa irmã Nilce também está conosco, Deus abençoe o seu dia também. A Roselane Mello também está conosco, a Ilma Dias também está conosco, a Áurea Santos também está conosco, a Dayana também está conosco, que Deus abençoe também o seu dia. Bom, enquanto o nosso querido amigo pastor Davidson estava falando, aí o Sérgio, ele fez um comentário, né? Que comentário? O Espírito Santo tem que nos ensinar como fazer uma oração que chegue ao coração de Deus.
Exatamente. Perfeito, isso mesmo. Né? Aí, logo em seguida, a Roselane Mello também fez uma fala. Então, a pergunta foi: então somos duplamente assistidos pelo Filho e pelo Espírito Santo? Isso aí, perfeito. Inclusive, poucos cristãos conseguem entender. Quando você foi salvo, né? Você foi salvo do quê? Eu fui salvo do inferno. Não, é mais profundo do que isso. Eu fui salvo da ação do diabo contra a minha vida. É mais profundo do que isso. E agora você pode, quem sabe, ficar escandalizado com o que eu vou falar. Mas todos nós fomos salvos da ira do próprio Pai, do próprio Deus Pai. A salvação que Cristo operou, nós fomos salvos da ira de Deus. E operando, então, a graça também de Deus, que é o juiz, que opera em nosso favor, por causa da obra de Cristo na cruz e da intercessão do Espírito no dia a dia da nossa vida com Deus. Então, do que você foi salvo, meu irmão, minha irmã? Você foi salvo, foi salva da ira de Deus, que fulminaria você e condenaria você para aí sim, o inferno, né? Que é uma condenação eterna. Mas, em primeira instância, você foi salvo da ira de Deus, que era o que estava pendendo contra você antes de você se converter a Cristo. Entendeu? A própria Bíblia fala, né? Da ira vindoura, né? Ela chama de Isso ira aí. vindoura. Foi salvo disso. O Sérgio Monteiro, depois ele faz mais uma pergunta, né? Que é a fala do nosso querido amigo pastor avançou. A justiça e a graça são duas forças opostas que Deus opera. Qual delas deve preponderar? Então, qual dessas duas forças vai ter mais peso na sua vida como ser humano, né, em particular? Vai depender da decisão que você tomou na sua vida. Se você tomou a decisão por Cristo e se esforça para viver também em santidade, você vai receber mais a graça de Deus da sua vida do que a justiça. Agora, se você não tem relacionamento com Cristo, ou você só declara que tem relacionamento com Cristo, mas não vive no dia a dia de modo condizente a essa declaração, de fato, né, viver com Cristo, andar em Cristo no seu dia a dia, que é a sua vida de santidade, né? Se você não está parecido com Ele, você vai colher, vai receber a justiça, e a justiça de Deus é implacável. A justiça de Deus ninguém consegue mover, a não ser o próprio Cristo que consegue tocar o coração de Deus a seu favor, entendeu? Então, qual que vai preponderar na sua vida vai depender da decisão que você tomou. Se você está em Cristo ou se você está alheio à revelia do próprio Cristo. Se você fez essa escolha, meu irmão, minha irmã, você precisa se converter, não é? Porque a conversão do ser humano, inclusive, é diária, não é só em um momento, né? Naquele momento é aquele momento de ação direta do Espírito Santo, e você realmente é regenerado ali, não é? No momento da conversão. Mas ao longo da sua vida, você também vai demonstrar a sua nova condição em Cristo à medida que você vai se santificando. E o que é a santificação? Você está expurgando da sua carne, da sua mente, do seu coração, todo tipo de situação de vida que te afaste de Deus. Você só consegue isso com a ação de Cristo e do Espírito Santo na sua vida, tá? Então, é assim que você vai fazer a graça de Deus preponderar na sua vida, na sua existência perante o próprio Deus, que é o juiz de toda a terra. Interessante, né? Porque a coisa é bem mais profunda do que se imagina, né? Pois é. É uma simples oração, rapaz. É uma simples oração que você faz. Não são só palavras que você joga no ar, entendeu? Move o céu a seu favor ou não. Depende se o Espírito Santo está intercedendo por você na hora que você faz a oração.
Joia. Aí, nessa mesma linha de raciocínio, ele complementa. Essas duas forças são atribuídas do próprio Deus. Atribuições do próprio Deus, né? São atributos, né, que o próprio Deus tem. A graça e a justiça andam sempre juntas. Joia, joia. A nossa irmã Rosilane Mello, ela também fala, o que caracteriza essa fraqueza, da qual fala o versículo 26? É a nossa natureza decaída, a depravação total que atingiu o ser humano no momento em que Adão e Eva caíram lá no Éden. É a queda, né, eles como representantes universais do ser humano, a queda deles trouxe um revés muito grande para a humanidade, que é ter a nossa própria natureza, que era pura, que era santa, que era perfeita, envolvendo o corpo, envolvendo emoções, envolvendo nosso próprio relacionamento com Deus através do nosso espírito. Então, tudo isso foi contaminado pela queda de Adão e Eva lá no Éden. Então, todo ser humano que nasceu de Adão e Eva após a queda, né, nenhum ser humano nasceu antes, todos nasceram depois da queda. Você lembra de Caim e Abel, né, onde acontece ali o primeiro assassinato também. Então, o que acontece? Todo ser humano teve a sua matriz contaminada pelo pecado, tá? Então, se você contamina a matriz, você contamina também as cópias do ser humano. Então, o ser humano inteiro veio contaminado pela sua natureza, pelo pecado. Isso faz, então, que sejamos fracos, tá bom? Joia. E aí já vai respondendo, então, essa pergunta do Sérgio Monteiro. Aquela história que todos são filhos de Deus, não é verdade, né? Não, não é. Não é. João capítulo 1 fala isso, que só é filho de Deus aquele que foi feito filho de Deus. Como é que foi feito filho de Deus? Através da obra de Jesus. Sem Jesus, ninguém é filho de Deus. É só criatura. Criatura. E aí é uma outra questão que muito merece a reflexão, e não só a reflexão, mas inclusive constar para nós que somos pregadores, professores de escola dominical. Porque hoje há uma ideia muito equivocada que todos são filhos de Deus. Não, não são. Olhando aí para as escrituras sagradas, como o próprio pastor colocou, não. Ser filho de Deus envolve você confessá-lo como o seu filho, Jesus Cristo, né, através do seu filho como o único e suficiente Salvador. E aí, uma vez sendo filho, aí entra tudo isso aí que o pastor tá comentando, tá compartilhando conosco, né? Quais são as responsabilidades de um filho? Quais as implicações de sermos filhos de Deus? Isso tudo tem que ser levado em conta. Aí a nossa irmã Zilmar, bom dia, Zilmar Guimarães, tudo jóia? Aí ela fala, né, somos criaturas de Deus? Aí, só voltando, e o pastor Davidson vai comentar. Você que confessou não é criatura, você que confessou, hoje você é filho. Aquele que ainda não confessou, ele é criatura. É isso mesmo, pastor Davidson? Perfeito, né? A gente precisa ter essa consciência sempre, né? Mesmo nós cristãos. No nosso dia a dia, a gente é mais do que criatura. Criatura é aquele que foi criado, né? Uma criatura é um animal, é um ser humano sem Cristo também. O próprio anjo, né, de modo geral, é criatura de Deus. Agora, ser filho de Deus é compartilhar da mesma natureza. Então, se somos classificados como filhos de Deus, é por quê? Porque compartilhamos a mesma natureza divina. E, claro, o nosso corpo ainda está sujeito ao pecado. Então, quanto mais âncoras eu vou lançando na minha vida carnal, mais distante de Deus eu fico e mais distante dessa natureza divina que deve ser aplicada a mim, eu fico também. Então, quanto mais vida carnal, menos vida espiritual, menos parecido com Cristo eu fico, e menos da natureza de Deus é percebida na minha vida, entendeu? Portanto, se eu for distanciando tanto dessa natureza
divina na minha vida, eu posso não ser mais classificado como filho de Deus se eu estiver muito distante disso. Agora, em Cristo, houve essa aproximação. Então, pelo mérito de Cristo, pela obra de Cristo na cruz, é que, por graça, eu recebo a salvação, e nessa situação de salvo em Cristo, a minha natureza foi regenerada. Então, por mais que ainda cometa um pecado aqui, outro ali, o pecado acaba sendo um acidente indesejado. Antes era o meu estilo de vida, era viver em pecado. Depois de Cristo, o pecado é um acidente que eu não desejo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 7, que é o capítulo anterior a esse que estudamos hoje, né? Ou seja, a gente estuda e percebe o quanto a nossa carne ainda labuta, tentando fazer prevalecer a natureza carnal corrompida contra a natureza espiritual que o Espírito Santo está trabalhando para construir na minha vida pessoal, tá? Esse embate da minha carne com a ação do Espírito, eu só vou ser vitorioso se eu der mais escada, mais material para o Espírito Santo trabalhar a meu favor na minha própria vida. Isso requer compromisso de santidade, de santificação. Joia, 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 joia. Bom, eu acho que não tem mais perguntas, porque não apareceram mais aqui no nosso comentário, ok? Então nós vamos fazer o seguinte: o pastor Davidson, ele tem algo mais a falar. Enquanto ele fala, se você tiver aí alguma pergunta, lembrou de uma pergunta, coloca aí no chat, porque logo depois ele vai estar respondendo essa pergunta, tá bom? Pastor Davidson. Opa, então vamos lá, vamos falar aqui. Se puder aqui tirar o comentário da nossa irmã Gilmar, né? Aqui da tela, a gente fala aqui, então, sobre o material, né? Só para relembrar, aqui é só para pontuar novamente, os livros, ó. Guardadas pelo Amor, o livro para mulheres, tá bom? Onde eu trato aqui da proteção divina específica para mulheres. O livro base dos nossos estudos, se você tem gostado, se tem edificado para a sua vida, considere adquirir o livro Vitória nos Desafios da Vida, para você entender cada princípio bíblico que diz respeito à sua vitória perante Deus. Aqui o livro Revelações Originais do Salmo 23, o Salmo 23 inteiro comentado, versículo por versículo, palavra por palavra, à luz do original em hebraico. Um livraço para você também. E o irmão dele, o nosso lançamento, que está ainda pegando fogo, está quente ainda da gráfica, Proteção Divina no Curso da Vida, as Revelações Originais do Salmo 91, tá bom? Versículo por versículo, palavra por palavra, completamente comentado à luz da língua original hebraica. Olha só, um livro grosso, tem 346 páginas, é o puro suco de conteúdo da proteção divina para a sua vida à luz do original. São segredos e tesouros especiais que vão realmente edificar e abençoar a sua vida, tá bom? É só fazer contato pelo meu WhatsApp, 021, aqui do Rio, 998-585402. 021 998-585402, e eu terei prazer em te informar como você pode fazer para adquirir cada um desses meus livros aqui, tá bom? Joia, joia, joia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, ou encomendar pelo menos, né? O Sérgio Monteiro, mais uma vez, ele fala amém, tudo muito proveitoso, muito edificante, temos que aprender a orar de verdade. Parabéns, pastor Davidson. Amém. Obrigado, meu querido. É isso aí. Queridos, estamos então encerrando aí o nosso estudo Vitórias nos Desafios da Vida, com o nosso querido amigo pastor Davidson. Ele vai estar orando, vai estar fazendo as suas considerações finais. Querendo Deus, retornaremos amanhã com Manhã com Deus. Isso aí, Manhã com Deus amanhã, a partir das 7 horas da manhã, momentos de intercessão. Existe devocional, mas o foco também é a intercessão. Eu quero te convidar a estar conosco, orando, compartilhando dos seus
desafios aí, né? Hoje você recebe mais informações a respeito dos desafios, e amanhã a gente ora com mais intensidade, tá bom? Pastor Davidson, gentileza, suas considerações finais, e em seguida, ore por nós, por gentileza. Claro, amém, né? Então agora você já sabe o que acontece toda vez que você ora. E nós vamos orar agora também. Então você já sabe todo o movimento espiritual que acontecerá quando começarmos a orar agora. Então junte a sua fé comigo e vamos orar agradecendo a Deus por mais esse estudo. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra. Pedimos agora a tua graça renovada sobre nós. Pedimos a intercessão do Espírito Santo e agradecemos por essa intercessão, porque sem ela nós estaremos totalmente sujeitos também à sua ira para cada situação pecaminosa que acabamos nos envolvendo. Nos livra de todo mal, nos livra, ó Pai, de pecarmos contra ti, nos livra, ó Pai, de toda ação que desagrade o seu coração. E revela a nós, ó Pai, a tua vontade de modo soberano e completo na nossa vida pessoal. Nós assim te exaltamos, nós assim te glorificamos. Pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, amém, amém. Então, tenham todos uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe tudo aquilo que vocês irão fazer. Shalom, tchau, 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 pastor Davidson. Shalom, shalom, Deus abençoe a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.